Fala, trader! E aí, gostou da aula de Soros, de como configurar os Soros na nossa planilha de gerenciamento? Se não assistiu, o link vai estar aí embaixo. É só você assistir, a aula está bem legal. Se você gostou, então vamos para uma aula agora que vai complementar as nossas funções de Soros das nossas planilhas. É a função de Soros Gale. É uma função de recuperação que é usada para recuperar quando você perde uma entrada de Soros. Então, muito importante, já eu aviso na aula, mas vou avisar aqui de novo. Cuidado, essa é uma estratégia que exige um pouco mais de capital. Então, se você não tem experiência, a mesma coisa vale para os Soros. Se você não tem experiência, não faça Soros ainda. Tá? Eu falo isso na aula. Assista a aula direitinho e vamos lá, direto para a tela do computador. Na aula anterior, nós vimos como usar a estratégia de Soros com as nossas planilhas de gerenciamento. Vamos ver agora como usar o complemento Soros Gale, que vai nos ajudar na recuperação em caso de perda durante os Soros. Lembrando que cada uma dessas estratégias, cada uma dessas configurações, elas são riscos. E quanto mais você usa, por exemplo, eu faço Soros, eu falei a respeito na aula anterior. Se você não tem experiência, você precisa ter um operacional para saber que nível de Soros você pode fazer. Eu vou fazer os Soros com Soros Gale. Isso é mais um risco que eu estou correndo. Eu tenho que ter capital para fazer isso e eu tenho que ter experiência. Tá? Então vamos lá, vamos ver como fazer. Eu vou colocar aqui uma opção de Soros. Eu vou começar aqui, vamos vir aqui para baixo. Vamos ver aqui, que nós temos nossas configurações de Soros. Eu vou colocar aqui Soros. Eu estou usando um Soros nível 5. Tá? Veja que aqui eu não estou protegendo capital, não estou protegendo lucro, nem nada. Aí eu vou começar. Aí eu fui lá, dei minha primeira entrada, deu um IN. Beleza. Dei minha segunda entrada, deu LOS. Fechou o meu Soros. Por quê? O Soros, normalmente, ele fecha e você parte para outro. Perdeu, partiu para outro. Uma nova tentativa. Sendo que se eu usar o Soros Gale, vamos lá aqui, ó. Usar Soros Gale, sim. Em vez de fechar o meu Soros, ele me abre duas linhas adicionais, que seriam as linhas de recuperação desse Soros, onde eu vou dar entradas. No meu caso está configurado para 2, tá? Você pode configurar para 3, para 4, tudo depende da sequência de wins que você costuma ter. Lembra que eu falei no Soros? Se você não sabe quanto você tem, faz um operacional durante um tempo, para você ter uma noção antes de você fazer. A mesma coisa vale para o Soros Gale. Se eu costumo ter uma sequência de 3 wins, 4, eu posso definir aqui que eu quero usar 3, 4 Soros Gale. Ou seja, eu vou estar diminuindo o meu risco, aumentando as minhas entradas. Quando o Soros Gale eu aumento o número de entradas, eu diminuo o risco por entrada. Mas eu estou aumentando a quantidade de entradas que eu preciso, vitoriosas, para poder recuperar o meu capital. Então, se eu boto 2, eu preciso de 2 entradas vitoriosas para recuperar o capital. O Soros Gale eu tenho duas opções, recuperação e fixo. A única diferença é que se eu usar o fixo, eu vou conseguir recuperar, fazer o meu Soros mais rápido. Por quê? Eu estou dizendo para ele que eu quero, em cada entrada do Soros Gale, recuperar o capital e quero ter o meu lucro. Ou seja, se eu ganhar, você pode notar aqui que a entrada aumentou quando eu passei para 5. E no final ele diminuiu uma linha aqui. Vamos botar aqui para REC, recuperação. Veja que aqui, ó, o valor da entrada diminuiu. Tá? Então vamos lá, deu LOS aqui. Aí eu vou dar uma nova entrada, deu WIN. Perfeito. Já falta uma entrada para bater e recuperar o meu valor. WIN. Perfeito, recuperei. Note que como eu estou em recuperação, é como se eu não tivesse dado essa segunda entrada. Eu voltei para a segunda entrada, ou seja, eu recuperei a minha perda e agora, para continuar o meu Soros, eu tenho que dar a segunda entrada novamente. Notou a diferença da recuperação para o fixo? Vamos botar aqui que o Soros Gale vai ser fixo. Ele já me passou para um próximo nível, porque ele sabe que eu recuperei e eu lucrei o que eu deveria ter lucrado na segunda entrada, que eu perdi e não lucrei. Porque ele me fez a recuperação mais o lucro. Aí vamos novamente para a terceira entrada. Aí eu fui lá, entrei lá com o meu valor, deu um LOS.
Mais uma vez ele me abriu duas entradas de recuperação e eu estou em fixo. Veja que em fixo o valor é maior. Aí vamos dizer que eu entrei, deu win. Falta uma. Opa! Nessa de recuperação deu um loss. O que ele faz? Ele me abre mais duas para recuperar, somando o valor que ainda faltaria recuperar. Então veja que o Soros Gale é uma técnica que pode ser infinita. Então você não deve usar se você não tem uma sequência de wins consistente. Porque senão você vai quebrar banca. Porque o Soros Gale ele vai te fazer usar além do valor do teu Soros. No Soros normal você só usa a tua entrada básica. Se você perder em qualquer uma das entradas, você está perdendo só aquele valor. No Soros Gale você está perdendo o valor da entrada. E se você for recuperar e perder como aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou estar perdendo valor mais alguma coisa. Então tem que ter banca para isso. Então veja que o meu valor já está negativo 27. E a minha entrada foi de 22. Então eu já estou R$5 a mais do que o valor original da minha entrada. Se eu perder aqui novamente, o que vai acontecer? Ele me abriu mais duas. Olha para quando foi o meu valor de perda. Eu tenho que ter banca para isso. Então isso, como eu falei, só vale a pena se você tem um operacional muito bom, de sequência de wins. E claro, você deve lembrar sempre, mesmo que está fazendo um Soros, bater o seu stop, encerra, mesmo que ainda tenham entradas para o Soros. Não segue em frente. O mais importante, olha aqui, ó, limite de perda diária atingido. O mais importante é respeitar o stop. Por isso que você deve fazer sempre também baseado na sua capacidade financeira, no seu capital, na sua banca, na sua experiência. São todos valores, informações que devem definir como vai ser o seu operacional. Como eu falei, mais à frente nós vamos ver vídeos específicos falando sobre gerenciamento, sobre psicológico, sobre como lidar com essas situações e como fazer um bom gerenciamento. Tanto gerenciamentos mais conservadores até gerenciamentos mais agressivos. Ok? Então é isso, pessoal. Soros Gale vocês viram que é bem simples. É uma técnica que é muito boa para quem tem um operacional consistente e ajuda a recuperar dentro do próprio Soros sem você precisar finalizar o teu Soros e começar um novo. Então nos vemos na próxima aula. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like aí para poder ajudar o nosso canal a crescer e vamos juntos rumo ao sucesso.